Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa nossa aula aqui nessa terça-feira. Lembrando, gente, eu toda terça-feira, sem falta, eu tô aqui dando uma super aula para vocês aí, cujo objetivo é ajudar vocês a montarem uma estrutura ou melhorarem a sua estrutura de negócio para vocês baterem metas todos os meses, com constância, sem falta. Imagina isso, já pensou quanto de dinheiro vocês já deixaram na mesa porque não bateu a meta todos os 12 meses? Ficou ali só no mês bom. Ah, esse mês é bom, vou ganhar no preju, vou tirar o preju aqui do ano aqui. Pois é, a gente ajuda isso. E essas aulas aqui que a gente faz toda terça-feira, ela tem justamente esse objetivo, né? É sempre um tema enriquecedor aí para vocês, para contribuir aí de alguma forma, gerar um valor e vocês tirarem alguma coisa de boa dessa aula para que vocês possam implementar logo depois que termina essa aula. São sempre coisas práticas, fáceis de implementar e, e que podem gerar um excelente resultado aí para vocês no negócio de vocês. E hoje, pessoal, o tema de hoje, ele é muito. Eu não vejo muito pessoal falando. Óbvio que tem muita gente que fala, é um tema extremamente pertinente, mas. É um tema relacionado diretamente com você ganhar mais dinheiro e mas não é venda, não é vender mais. E sim é sobre cancelamentos. Como que você pode é, diminuir, né, a taxa de cancelamento aí no seu negócio? O que que você precisa fazer para que isso aconteça, né? Porque eu até coloquei o nome dessa aula de bem assim, ó, ver se vocês gostam. Cancelamento, ele não é acidente, tá? Ele é falta de acompanhamento, às vezes é falta de cuidado. E eu vou falar aqui, o objetivo dessa aula é bem simples. Te dar uma clareza aí para você entender quais são as causas reais ali mais comuns de cancelamento, tratar, né, a evasão, buscar trazer aqui um tratamento sobre a evasão como uma métrica estratégica dentro do seu negócio e implantar rituais. Tem desafio nessa aula, né, para criar um plano real ali de acompanhamento para que você consiga diminuir a taxa de cancelamento, a taxa de churn, né? É, ou então, caso você venda algum produto, né? A taxa ali que o pessoal tem essa evasão e para de comprar seu produto. Então, serve para todo mundo, né? Eu falo até assim, eu falo muito isso que, cara, muito dificilmente a gente vai agradar 100% da população. Eu acho que a gente nem tem que buscar isso, a gente precisa fazer o nosso melhor sempre, mas buscar essa ideia de perfeição e que o seu produto vai agradar 100% das vezes, né, cara, é algo muito ilusório. Mas eu acredito muito que qualquer negócio, por melhor que seja, ele pode ser melhorado. E melhorando ele, de alguma forma, você consegue até diminuir a taxa de cancelamento de serviço, a, o retorno do cliente, o cliente comprar o seu produto de uma forma mais recorrente, né? Trabalhar melhor o LTV, o Lifetime Value, né, desse cliente. Então, eu espero muito que ao final dessa aula vocês
consigam implementar dentro da empresa de vocês é, algumas estratégias, né? Ter mais clareza, olhar com um carinho maior sobre essa questão de cancelamento. Porque às vezes você consegue ter manter esse dinheiro na empresa, né? Esse dinheiro esperado dentro da empresa, crescer, ter um crescimento em cima disso, simplesmente diminuindo a taxa de cancelamento, você vai crescer mais, sem ter que não necessariamente investir um real, né? E vamos dar início aqui a essa aula, lembrando que temos aí sempre uma média aí de 1 hora de aula de conteúdo aí para vocês conseguirem aplicar. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, mas ela vai para o nosso canal no YouTube, caso você esteja vendo aqui. Segue a gente, dá um like aqui na nossa aula, que com certeza você vai sair com bons insights aqui dessa aula, beleza? E, gente, vamos começar aqui tendo uma máxima aqui, cara, que eu acredito. Clientes, eles não somem, né? Eles desistem ali, muitas vezes, na grande maioria das vezes, em silêncio. A gente simplesmente para de comprar, para de ir. E na grande maioria das vezes, os empresários, o time de venda, nem sabe o porquê que aquele cliente parou de comprar, né? Eu lembro que teve uma época na empresa que o pessoal ficava falando, não, porque a gente tem que captar novos clientes, novos clientes, novos clientes. E aí eu virei e falei assim, eu falei, gente, a gente tem um WhatsApp aqui com mais de, sei lá, eu acho que tinha mais de 2.000 contatos que já tinham passado lá pela empresa, de cliente. E eu falei, gente, a gente tá deixando muito dinheiro na mesa aqui, cara. Vamos entender por que que essa galera deixou de comprar aqui com a gente, vamos ver. E a gente foi atrás disso. E sim, conseguimos trazer de volta uma boa parte desses clientes. E não necessariamente a gente investiu nada, né? A gente buscou só entender os porquês. E aí, né, é aquilo, a gente normalmente, como empresário, e não tá errado, né? A gente foca muito na venda, né? Em vender, vender, vender mais, vender melhor. E isso não tá errado, não. Você tem que focar mesmo, né? A venda é o motor de qualquer negócio, né? Independente seja produto ou seja serviço, vender é o que vai levar o seu negócio para frente. Mas aí acaba que muitas vezes a gente perde do outro lado. A gente não dá a devida atenção e às vezes são pequenos detalhes que, cara, pode contribuir para o crescimento da sua empresa de uma forma que você nem imagina. Às vezes é um dinheiro que eu vou falar, vou dar exemplos reais aqui, e financeiros, de grana mesmo, onde vocês vão ver que, cara, se vocês tivessem esse dinheiro a mais por ano, vocês poderiam fazer muitas coisas com esse dinheiro, inclusive acelerar crescimento. Então, é aquilo, não é o cancelamento, gente, não é falha do cliente, não. É falha de acompanhamento. E hoje a gente vai mostrar formas como você pode mudar isso, tá bom? Então, assim, cara, você trabalha duro, né, para fechar a venda. É difícil fechar a venda. E, pô, mas e aí, cara, quando cancela, às vezes você nem sabe por que cancelou, nem busca saber esse porquê. E, mais do que isso, né? Ninguém metrifica isso. Não tem meta de cancelamento. Então, assim, é uma meta invisível. O pessoal vai muito no achismo, né?
Não, olha, esse mês aqui, aí tem uma leve noção de quanto que cancela, só que não tem uma meta específica de, assim, cara, eu quero manter o meu cancelamento, minha taxa de churn aqui em tanto, eu quero manter meu cancelamento de serviço de pessoas aqui em tantas pessoas, quero diminuir isso para fazer essa avaliação e poder atuar em cima dessas métricas, né? E, cara, o cancelamento traz muito um custo invisível. Então, assim, ele custa mais do que uma venda perdida. Por quê? Porque, pessoal, cara, a gente, tanto se você tem um serviço recorrente de alguma assinatura, de alguma coisa, ou se você vende um produto específico, que muitas vezes você poderia vender mais, né, desse produto para o mesmo cliente, ou trazer uma novidade para esse cliente para ele comprar, ou esse cliente até gerar, indicações para você, né? Então, assim, quando você perde com um cliente. Se você for botar na ponta do lápis, você vai ver que eu vou trazer números aqui mais macros, mais da superfície, mas se a gente for analisar muito a fundo o que dá para ser feito, o que deve ser feito, né? Na verdade, a gente precisa fazer uma análise mais completa. Hoje a gente não faz aqui agora porque o nosso tempo é limitado. Mas o que eu vou passar aqui para vocês já vai contribuir e ajudar aí para o crescimento de vocês. Então, assim, mas o custo vai muito além de apenas financeiro. Ele também impacta com a moral do time, tá? Então, assim, cara, quando você perde um cliente deixa de ser seu assinante, um cliente para de comprar de você. Cara, isso um ou outro ali não vai passar batido. Só que se você tem uma certa quantidade, você vai sentir, o time vai sentir isso daí. Então, cara, porque é muito duro você conquistar uma venda, você conquistar um cliente. E tem interferência em fluxo de caixa, tem interferência em previsibilidade. Então, assim, pessoal, normalizar o cancelamento ou não dar a devida atenção a ele, pode ser o começo do fim aí do seu negócio. Porque se você não acompanha esses números, às vezes ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e aí quando você vê o buraco já está muito maior do que você consegue tampar, entendeu? Então, assim, eu queria ver aí com vocês, eu queria pedir para vocês calculem o valor perdido com cancelamento ou com clientes que deixaram de comprar os seus produtos nos últimos 3 meses. Então, assim, você vai pegar ali e vai fazer esse cálculo, o número de clientes, o ticket médio ali e um LTV estimado. E, pessoal, uma grande, às vezes é claro, mas muitas vezes não chega a ser tão claro assim. Por que que os clientes cancelam de verdade? E aí, uma parte clara, né, é quando muitas vezes aparecer um serviço melhor e com preço melhor, ou então simplesmente apenas com preço melhor, mais competitivo, e a galera, vou lá comprar o do cara, o concorrente para ver como é que é, o que que vai ser. E esse aí é claro de ver. Então, assim, a gente tem várias causas de cancelamentos, umas claras, outras um pouco, não vou falar obscuras, né? Mas, assim, em áreas cinzentas que, cara, a gente às vezes não consegue bater o martelo para falar assim, não, essa pessoa A, B e C cancelou por esse motivo aqui. Então, assim,
Vou trazer aqui um contexto aqui de cancelamentos, né, por questões de por percepção de valor, né? Muitas vezes o pessoal fala, ah, tá caro, né? O seu produto tá caro, e às vezes não tá caro, às vezes ele não enxergou o valor real daquele seu produto ou serviço, né? Não vi resultado, é uma outra percepção de valor comum, comparação, né, com a concorrência. A galera compara muito ali, hoje ainda mais, cara, rede social, internet, o acesso. É muito fácil o pessoal ser inundado por diversas referências de valores, né, de preços. E aí a gente sabe que, cara, uma das primeiras impressões que todo cliente tem do nosso produto ou serviço é o preço, né? Ali o galera, ou às vezes fica assustado ou fica feliz demais, mas tudo que mexe no bolso, a um primeiro momento, traz uma sensação de alívio para o cliente ali. Então, pô, aquele cara que está apertado vai conseguir diminuir aqui a mensalidade da internet e por aí vai. Num primeiro olhar, é algo positivo, né? Ele vê como algo positivo. Temos questões de relacionamentos, causa de relacionamento, né, de cancelamento, que aí pode vir entre aí, falta de vínculo entre a empresa e o cliente, né? Pouco contato pós-venda. Isso aqui, cara, ainda mais. Por que que existe, né? Times de pós-venda? Porque, cara, se deixar na mão do vendedor, o cara não faz, a pessoa não faz, a pessoa quer vender, né? Não quer fazer pós-venda, ela quer vender. E aí, às vezes, o pós-venda não é vender toda hora, né? Então, o time de venda dá uma segurada ali, até o momento que ele percebe que isso pode gerar muito lucro para ele e para a empresa, né? Então, e aí, pessoal, e quando a gente fala assim, ah, a gente tem um time de pós-venda, você precisa ter um time de pós-venda. Galera, não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Ter um funcionário é caro. A grande maioria dos empresários, o time de venda, o cara faz a pré-venda, ele capta o cliente, ele faz a venda e ele fica responsável pelo pós-venda, e por aí vai. Ah, mas você precisa se estruturar melhor. Cara, precisa se estruturar melhor, tem que vender mais, tem que ganhar mais dinheiro. Então, assim, a gente precisa ter uma noção da realidade. Então, cara, você que só tem o seu time comercial, ou se você mesmo é o seu time comercial, você precisa ter um contato pós-venda. Você precisa manter uma relação com o cliente, uma relação humana com o cliente. E por que que eu falo isso? Hoje, gente, a gente tem inteligência artificial, a gente tem uma tecnologia muito avançada, chatbot e uma porrada de coisa que muitos empresários estão deixando de ter questões, o trabalho humano, né? Estão substituindo por máquinas. Mas, cara, quando a gente tem esse contato mais humano, mais emocional no pós-venda, entender o outro ser que está ali do outro lado, as necessidades dele, o momento dele, e ter esse envolvimento maior vai ser, não pode não, tá? Vai ser um dos grandes motivos de um cliente ficar com você, tá? Você pode sim ter um sistema ferrado, cara, de automação. Muito bom, mas muito bom mesmo. Até, e deve, porque tem coisas, né, que a gente tem que conseguir saber equilibrar tecnologia
com o lado humano, né? E empresas que fizerem isso muito bem, e não tipo assim, ah, cara, vou pegar aqui, vou só contratar IA para fazer meu pós-venda. E aí, de tanto, tanto tempo, o pessoal vai mandando mensagem, eu vou colhendo, e aí vou entrar em atendimento. Se a gente conseguir equilibrar e utilizar o ser humano com a IA e potencializar ele, aí sim, aí o resultado vai ser muito legal. Mas o pós-venda é extremamente essencial, tá? E um dos grandes motivos de cancelamentos. É atendimento morno, quando o pessoal, cara, quando você manda mensagem, aconteceu isso hoje com a minha esposa. Minha esposa mandou uma mensagem, empresa de contabilidade que, que, que cuida de um negócio pra gente. E, cara, a pessoa foi super, assim, tava nem aí, sabe? Tava nem aí pra ela, pro atendimento, fez um atendimento muito ruim. Pô, ela me mandou mensagem na hora, indignada, assim, a gente tá pra cancelar, cara, a empresa de contabilidade, só por conta disso. Do atendimento, e a gente está com eles assim há 4 anos. Não sei o que houve lá com o pessoal, mas é o que é. Então, assim, execução e entrega, né? Isso aqui é um fator que, apesar de ser, cara, muito óbvio, muitas empresas cometem, acontecem, e principalmente relacionado à entrega, quando a gente vai entregar algo, se for, por exemplo, um produto, cara, a gente mora num país que é gigantesco. Então, atrasos, falhas de logísticas acontecem. Então, assim, quando a gente entra, mas o cliente, cara, muitas vezes não tá nem aí. Na maioria das vezes, o cliente não tá nem aí para isso. Ele quer saber do produto dele lá. Ele não está interessado se, o que que houve no meio do caminho. Você falou que ia chegar em tantos dias, cara, ele está esperando aquilo, né? Você prometeu executar tais ações, ele está esperando aquilo. A partir do momento que você não executa, e eu vejo muito isso acontecendo, eu vejo muita gente prometendo muita coisa e executando pouca coisa. Então, pessoal, dando um suporte fraco, comunicação, né? A comunicação, cara, é outro ponto essencial dessa questão de cancelamento. Porque, assim, o cliente ali muitas vezes não sabe o que esperar do outro lado da comunicação, a entrega é mal explicada, a fluidez da comunicação não é muito boa. Então, cara, falta de feedback, check-in, né, o acompanhamento. Fit errado é uma outra questão bem interessante em cancelamentos, né? E aqui não é nem tanto uma questão do cliente, né? Mas mais do empresário que vendeu algo para um cliente fora do perfil ideal, né? Então, assim, o produto pode ser muito bom, mas não é para ele. E sim, acontece. Eu já, esse negócio de projeto fitness e tudo mais, eu entrei uma vez, eu fiquei, acho que foi uns 6 meses, naquela, naquelas academias que dá choque, que você bota toda a roupa e que dá choque e tudo mais, tal. Cara, bacana ali no primeiro momento, mas algumas coisas que tinha questão de horário, disponibilidade de horário, acabou não casando e eu acabei cancelando o serviço. Então, assim, não foi o fit errado ali só. O produto era bom, era muito legal, era bom, funcionava, mas eu não era o perfil de cliente ideal para aquela empresa. E aí, gente, temos também, né, causas externas, né, pessoais, crises financeiras, uma reestruturação de negócio, uma troca de time, que aí envolve parte financeira, uma troca de fornecedor ali por necessidade.
né? Então, essas são algumas possíveis causas de cancelamento aí que podem ter na empresa de vocês. Então, eu trouxe 6 pontos aqui, cada ponto uns três subpontos aqui que podem vir a ser o motivo do pessoal aí no seu negócio estar cancelando ou não. E pode ser algo que você deva atacar para você diminuir a taxa de cancelamento aí do seu negócio. Então, pessoal, deixa eu perguntar aqui para vocês. Vocês sabiam que cancelamento também é meta? Também é uma meta a ser trabalhada dentro do seu negócio? Vocês têm meta de cancelamento mensal? Você sabe a sua taxa de churn? Você sabe como que está o tempo médio de retenção do cliente? O que que é retenção? Gente, tem muita, eu vejo muitos empresários até hoje falando assim, não, porque você tem que fidelizar o cliente, tem que fidelizar o cliente, tem que fidelizar o cliente. Balela, gente. Não existe caso de fidelizar o cliente. Se você der uma pisada de bola no cliente e aparecer um concorrente amanhã oferecendo algo que você ofereça melhor, a gente vai sair fora, cara. Ah, mas é muito amigo meu. Ah, mas não vai mesmo. Experimenta fazer isso mais de uma vez. Experimenta pisar na bola mais de uma vez, você não vai sair fora. Pode ser um amigo que for. Ele vai sair. Ele vai sair. Ou você vai levar um feedback assim brutal, cara. Que você vai ficar com vergonha do negócio. Então, cara, se vocês têm isso tudo, vocês têm taxa de cancelamento, vocês têm meta de cancelamento, se não tem, devia ter, tá? E quais indicadores, né, que a gente fica olhando, né? Precisa ficar de olho, né? A gente tem ali a própria taxa de cancelamento, o LTV, NPS, né? Pesquisa de NPS, antes do pessoal sair. Antes do pessoal, quando o pessoal entra, para saber como é que foi o atendimento, como é que foi a pré-venda, como que foi a venda em si. Aí um NPS, caso o pessoal vá sair, para você saber os motivos dele ter saído, né? Então elabora um formuláriozinho legal, com diversas perguntas chave que vão servir para você melhorar o serviço, né? E até, quem sabe, recuperar esse cliente. Porque sabendo o motivo dele ter saído, fica mais fácil, né? De você direcionar ali o atendimento para ele, de suprir as necessidades dele. Então, um diagnóstico rápido aqui para vocês rodarem aí, no negócio de vocês. Quantos clientes cancelaram nos últimos 30 dias? Quantos foram acompanhados ativamente, tá? E se você recebeu o feedback deles antes da saída deles, para entender o que que houve, né? Vocês, cara, vocês podem estruturar isso num documentozinho ali, um Excel, cara, uma planilha, e fazer esse acompanhamento ali, ficar de olho para sempre estar melhorando, né? Eu trouxe aqui uma situação que real, tá? Um impacto real de cancelamento, do cancelamento, para vocês terem uma ideia do, do tamanho que isso possa vir a ser dentro do negócio de vocês, né? Então, assim, no caso, a pessoa tinha não, né? Tem uma empresa e ela tem uma taxa que 15 pessoas cancelam o serviço dela todo mês. Tá? Fica anotando isso. 15 pessoas, ela tem um ticket médio de R$ 100. Ou seja, todo mês, essa empresa perde 15 clientes que pagam R$ 100 por mês. E ela tem um LTV médio de 12 meses.
né? Então, é uma prestadora de serviço. Então, assim, cara, todo mês esse cliente perde ali, né? Cada cliente deixa no ano, né? 1.500 reais, né? Não, R$ 1.200. Então, cara, se você tem um LTV de 12 meses, você perde 15 clientes, né? Você perdeu 18 mil, né? E aí, galera, se você pegou aqui, eu só corrigindo aqui, gente, você perdeu 15 clientes, ele perde 1.500, né? Por ano. Então dá 18 mil. A cada 15 clientes por mês é 18 mil. Se juntar 12 meses, né? Gente, a gente está falando que ele tá tendo uma evasão ali de dinheiro, tá queimando R$ 216 mil que poderia estar dentro do seu caixa, só de cancelamento. Galera, então assim, você não perde R$ 18 mil. Sua média de perda é de 216 mil. Ah, cancelou 15 no mês aqui. Eu vou perder 1.500 no mês. Mas não é só o mês que você tem que contar. Você multiplica os 15 por 12, né? E aí você faz as contas. O LTV não é 12? Então é 1.500, 18 mil. E todo mês você perde 18 mil, que dá 216 mil no período de 12 meses. Galera, olha só o tamanho disso. Me fala aí, quem que ia gostar de perder 216 mil no ano? Ia fazer diferença no negócio de vocês? Ter 216 mil no bolso de vocês? Isso aí dá o quê? Vou botar aqui, cara, a pessoa tem uns 40, 50% ali de margem ali. 30. Cara, ele tá falando de 80 mil, 100 mil reais por ano no seu bolso líquido. Quem que não ia gostar disso? E aí, gente, agora imagina, olha o tamanho do impacto. Se essa empresa pegar e olhar assim, ele tem uma entrada de 40 novos clientes. Ou seja, ele tem um saldo positivo de 25 clientes, entrando todo mês, né? Sai 15, mas entra todo mês 25. 40, né? Então, supre os 15 e tem 25 a mais entrando ali. Mas, cara, e esses 15 cancelados? Hoje ele não olha muito para esse número desses 15 cancelados. Mas esses 15 cancelados todo mês representam 216 mil. Para mim, isso faria uma boa diferença. Para muitas das empresas com as quais eu converso, pô, faturar 216 mil a mais no ano é algo que seria game change, seria muito bom. E assim, como entra mais do que sai, isso já é muito bom, a pessoa não está tão preocupada assim. Entende que ela tem uma noção disso, mas como ainda está no ganhando ali no jogo de ganhar, ainda tá bom. Mas e aí? Imagina. Se essa pessoa pega, começa a aplicar a nossa metodologia, a gente ensina isso, a gente traz formas, né? Lembra que o objetivo do nosso projeto aqui, dessas aulas, é fazer com que vocês montem uma estrutura de negócio que bata a meta todo mês. Bater meta todo mês não é só meta de venda, não, galera. É você também estabelecer uma meta de cancelamento. Então, aí imagine, se você pega e você, cara, é o seguinte, a minha meta de cancelamento é de 10 por mês. Eu quero diminuir 5, né, da minha média atual. E aí, galera, se você conseguir reduzir
o seu cancelamento de 15 para 10 clientes por mês, você está salvando 5 clientes todos os meses, que dá 60 clientes retidos dentro da sua empresa. E aí, galera, a gente analisando aqui, se o cliente dele tem um LTV de 12 meses, né? Então, é aquilo, cara, 12 vezes 100, 1.200, correto? 60 vezes 1.200, R$ 72.000 de receita preservadas no ano. Então, assim, galera, a gente está falando que hoje o cenário atual, ele traz 40 novos, cancela 15, sobra, ele tem um lucro, né, um saldo positivo de 25 clientes. Se a gente diminui se a gente tem um crescimento líquido, né, com menos churn, a gente tem 40 novos, 10 cancelados, 30 clientes novos por mês, né? Então, cara, a gente ganhou 5 clientes líquido ali todo mês, só com a redução de cancelamento. E o que que isso representa? Cara, representa, equivale, né, a um crescimento de 3% líquido na sua base atual, né? Então, assim, em termos financeiros, equivale a R$ 72.000 a mais ou preservados, né, no seu negócio, garantido ali, só porque você protegeu quem já entrou. E aí, gente, só de cuidar melhor da base, você cresce 3% no ano, sem gastar R$ 1 a mais em tráfego ou equipe de venda. Então, gente, cancelamento controlado é crescimento. Você vai crescer, vira lucro real. Não sei quanto que é a margem de lucro desse cliente, mas, porra, quem que não ia gostar de R$ 72.000 no ano a mais no faturamento? Fazendo algumas movimentações sutis, tendo um pouco mais de atenção do que você tem atualmente. Para mim, isso é maravilhoso. E aí, gente, esses 72.000 que ele já tem como, vamos botar entre aspas, perda, ele pode pegar muito bem esse dinheiro e, cara, investir na empresa, investir em tráfego, para trazer mais clientes para a base, para conseguir faturar mais. E aí, se ele mantém essa, né, esse ganho, essa diminuição nessa taxa de cancelamento, cara, o que é 72 vai virar mais, vai virar 120, 200, não sei, o céu é o limite, depende do tamanho da empresa. Mas só nessa brincadeirinha de acompanhar melhor, às vezes é uma situação que você consegue identificar, entendendo, né, qual que os porquês do cancelamento, você melhora a sua metodologia, o seu produto, o seu serviço, às vezes você se adapta. E aí você faz os comos, né? Como que você vai fazer isso? Ah, cara, chegou um concorrente novo na cidade que tá oferecendo, sei lá, meu produto é 100. Vamos supor que chega um concorrente e o cara tá oferecendo esse mesmo serviço, assim, um serviço similar a 70 durante 6 meses. Cara, uma ação rápida e básica.
Identificar isso, pô, tô querendo mudar. Vamos fazer o seguinte, cara. Não muda não. Dor de cabeça se mudar. E outra, cara, vamos fazer, ó, toma aqui, ó. Eu vou te dar, eu vou igualar a oferta dos 6 meses, tal. E às vezes até você dá um bônus. E precisa, pode ser um bônus assim, besta. Às vezes você diminui o seu lucro. Só que você não está pensando, você não está mais jogando apenas o jogo de vender, vender, vender e ganhar, ganhar, ganhar. Você está construindo uma relação com o seu cliente. Que se o cliente vai olhar e vai falar assim, porra, cara, esse cara me ligou, ele igualou a oferta, eu gosto do serviço dele, eu gosto do produto, eu ia trocar só por conta de preço. E ele igualou a oferta, por que que eu vou trocar? Aí já começa, por que eu vou trocar? Ah, mas não sei. E, porra, calma aí, ele me deu mais um negócio extra, um mês extra, sei lá. Aí inventar um monte de coisa, pode brincar com isso à vontade. Numa próxima vez, a pessoa às vezes nem cogita em trocar. Ah, mas vai ter gente que vai ficar acompanhando ofertas novas e vai querer solicitar isso toda vez, toda vez, toda vez. Pode, sim, como eu disse, a gente não vai agradar 100% do tempo, mas. Às vezes é aquilo, esse cliente, você vai diminuir um pouco o lucro, só que, cara, ele vai ficar mais uns 2 anos, um ano com você, até aparecer outro concorrente oferecendo algo diferente. E aí, nessa outra oportunidade, você pode vir a igualar a oferta, igual você fez há 2 anos, há um ano atrás. E aí essa pessoa vai construir mais uma relação. Isso assim, num termo básico, gente. Mas o que você pode fazer para manter esse cliente, além de financeiro, só de fala de preço, cara, é uma infinidade de coisas que você pode trabalhar com esse intuito. E aí, se você juntar as forças ali, um bom pós-venda, um bom time de preocupação ali que vai se preocupar com o cliente vai olhar assim, e pô, esses caras aqui, eles, eles se preocupam comigo. Eu estou me sentindo acolhido aqui nessa empresa. Isso tem valor, isso tem muito valor. Muita gente fica muito apegado só ao financeiro, né? E claro, não estou falando que você não tem que ficar apegado, você tem que olhar para, óbvio, para essa parte financeira, para sua empresa se manter saudável. A gente também não pode fazer loucura, né? A gente faz o que as coisas dentro da nossa capacidade. Mas existem várias formas de você fazer isso, tá? E não é só financeiro, beleza? E principalmente a galera que trabalha, né, com serviço, às vezes até com produto mesmo, cara. As pessoas compram de pessoas. As pessoas gostam de se relacionar. As pessoas gostam de se sentir acolhidas, de ser bem tratadas. Então, muitas vezes, às vezes o valor que o seu concorrente está oferecendo é, é irrisório. E às vezes você nem vai precisar baixar o valor, igualar ali por 6 meses o valor do seu concorrente. Porque o que você oferece a mais ali para o seu cliente, e muitas vezes o a mais não é nem vantagens financeiras, mas boa comunicação, um bom suporte, cara, vai compensar mais ele ficar com você. Então, fiquem atentos a isso. Porque, cara, olha só, e eu já passei muito por isso. É aquilo, eu já deixei muito dinheiro na mesa. Então, assim, mas teve uma época que ir atrás de novos clientes na minha empresa não era uma preocupação. Então, assim, eu não tive gasto com tráfego, com essas coisas assim, porque eu já tinha uma base tão boa que não estava sendo trabalhada da melhor forma possível.
que, ao mudar um pouco a minha visão para essas questões, né? Pô, o pessoal não tá vindo aqui, diminuir o meu churn, né? Cara, a gente deu um up na empresa nessa época, foi bem legal. E trouxe muita gente de volta, e essas pessoas, né, indicaram nosso serviço, nossos produtos, e aí vai virando uma bola de neve, cara, isso. Por isso que eu falo que essa questão de cancelamento, de você manter, você olhar para essa parte de cancelamento e tentar sempre diminuir essas taxas, né, e tudo mais, cara, é mega importante vocês fazerem isso daí. Porque isso não representa, tem o básico do financeiro, da parte financeira, de ganhar dinheiro, que eu mostrei aqui para vocês, né? Com 72 mil preservados no ano só de ao invés de cancelar 15 cancelar 10. E às vezes só eram detalhes para diminuir esse número, mas detalhes mesmo. E então, cara, olhem com carinho, estabeleçam metas de cancelamento dentro da empresa de vocês. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente evita? Eu já trouxe aqui diversos potenciais motivos, né? Existem soluções para cada um daqueles motivos lá que eu trouxe. Não vou falar tudo aqui, não dá para falar tudo aqui. A gente aborda isso em outras situações. Eu, com o tempo, posso trazer esse conteúdo. Vocês podem perguntar aqui também se tiver algum que dói mais aí em vocês. Cara, a galera tá cancelando por motivo A, B e C. Me fala um pouco mais, e aí eu faço um videozinho, até gravo um outro conteúdo aqui sobre isso, tá? É válido. Mas eu vou trazer aqui uma rotina, né, que você pode aplicar aí dentro do seu negócio para você diminuir a chance de ter esses cancelamentos, né, e ter essas evasões. É bem simples, galera. Você pega ali, você faz um onboard ali com essa pessoa, a pessoa virou seu cliente, comprou o seu produto. Cara, nos primeiros 7 dias, cuida mais dessa pessoa, pergunta, entenda mais as necessidades dessa pessoa. Muitas vezes, no primeiro momento ali, né, a gente não tem tanto um contato, né, com o cliente, ou então é alguma coisa muito rápida, mas nos primeiros 7 dias, busca o porquê que ele está comprando aquilo, quais as necessidades dele, e aí você vai fazer que eu chamo de cheque de valor percebido. Depois de 14 dias, você vai dar uma chamada nesse cliente, vai ver como é que tá, vai ver como é que tá o uso do produto, como é que tá a experiência dele com aquele produto. Depois de 30 dias, você vai fazer a mesma coisa, você vai entender tudo isso, e depois de 60 dias, você também vai fazer um cheque do valor percebido. Ah, mas o meu produto, óbvio, gente, assim, isso aqui é algo mais abrangente, tá? Mas funciona para a grande maioria dos negócios, beleza? Eu vendia vinho, por exemplo, eu ficava lá, vou dar um exemplo que ocorria lá na minha empresa. A gente ficava de olho, tipo assim, a gente sempre, na hora da abordagem da venda, né, a gente buscava, uma das coisas que a gente perguntava, buscava entender, era quando que aquela pessoa ia tomar aquele vinho. Então, assim, é um almoço, no final de semana, tudo mais, BBB, né? E dependendo da resposta dele, a gente tinha, né, os nossos cheques, né, de valor percebido. Pô, e aí, gostou? Me dá um feedback do vinho, se gostou, se não gostou, se combinou com a comida, e por aí vai. E aí poderia variar, né? Se caso o cliente não era sempre que a gente sabia essa informação, mas caso não, né, a gente tinha um chequezinho de, daqui a tantos dias a gente vai entrar em contato com o cliente e por aí vai, ver como é que foi a experiência dele com aquele produto. E aí, uma coisa que vocês vão acompanhar nesses cheques, né,
é a evolução da percepção desse cliente. Mais uma vez, isso tem alguns produtos que funcionam e tem outros que é um tempo mais curto, né? Não são 60 dias, às vezes você encurta mais isso daí. Você vai adaptar no seu negócio. E aí, galera, você vai fazer também rituais, né, de reengajar clientes inativos. Foi o que eu fiz por muito tempo na minha empresa. Eu tinha uma base de clientes muito boa. E, cara, eu precisava, ao invés de eu ficar, fiquei muito tempo, falei, pô, tem que investir em tráfego, tem que procurar novos clientes. Eu sempre tive essa premissa, né, de que, assim, cara, novos clientes, novos clientes, novos clientes, novos clientes. Sim, é válido. Você deve se preocupar e sempre trazer novos clientes, mas você deve evitar ao máximo que os clientes vão comprar no concorrente ou cancelem o seu serviço, o seu produto e por aí vai. Então, pessoal, façam esses cheques, tá? Então, fica ali mais em cima, entendendo as motivações mais internas, tá, gente, do cliente, mais emocional do cliente, que durante ali os 7 primeiros dias faz uns cheques de valor percebido, 14, 30, 60. Fica de olho ali, né, na evolução da percepção desse cliente e sempre busca reengajar clientes inativos. Então, eu trouxe aqui uma oficina prática, né, para vocês aplicarem aí no negócio de vocês. Então, galera, definam, eu quero que vocês definam aí no negócio de vocês um indicador de cancelamento. Vocês criem um ritual de retenção. O que que vocês vão fazer, que vocês vão implantar nos próximos 5 dias, tá? E quais ações imediatas que vocês devem ter com base nas causas mapeadas, né? É bem legal a gente mapear. Se você não faz, começa a mapear, começa a entender as causas do cancelamento. Às vezes você vai ter algumas surpresas, beleza? E porque a gente sabe, quando a gente sabe o que está acontecendo, é mais fácil da gente atuar, tá bom? Então, façam esse exercíciozinho, né? Pega um novo indicador aí de cancelamento, cria um ritual aí de retenção que vocês vão implantar nos próximos 5 dias, mas é mão na massa. Não é ficar de oba-oba, não. Bota em prática e definam quais ações que vocês vão tomar daqui para frente com base nas causas de cancelamento. E aí, gente, se a gente ficar e olhar com cuidado com isso, a gente vai criar um hábito de melhoria contínua dentro do negócio. E aí você pode pegar esse mesmo hábito depois e expandir para todo o resto, né, da empresa. Então é bem legal. E aí, nessa brincadeira, você ainda cresce, né? Retém recurso, retém dinheiro, que esse dinheiro você pode pegar, que seria um dinheiro perdido, você pega, cara, e reinveste no negócio. Você já ia perder mesmo. Aí você botou mais 72 mil ali no bolso ali durante o ano, que dá o quê? Deixa eu ver. 72. Cadê? 6 mil por mês, cara, com 6 mil por mês ali a mais, você faz uma brincadeira bem legal aí no negócio de vocês, viu? Se você quiser entrar no mundo, investir em tráfego, já é um valor bem bacana que pode trazer muito mais resultados e escalar, trazer escala para o seu negócio. E, gente, quem não cuida de quem entrou na empresa, sempre vai estar com um funil ali furado. Não tem jeito. A gente precisa cuidar do pessoal que está lá dentro, porque às vezes isso, até se você cuidar disso e continuar trazendo mais clientes,
a sua sensação de crescimento vai ser muito maior e muito melhor. E às vezes é um número falando assim, pequeno, 5 clientes por mês ali, naquele caso que eu trouxe, mas são 60 por ano. São 60 pessoas por ano que vão continuar com você. Experimenta botar 60 pessoas na sua frente, cara. É uma galerinha, pô, tá? Então, galera, cuidem dessa parte do cancelamento, tá bom? Eu vou encerrar essa aula aqui por hoje. Ah, eu trouxe o desafio aqui, né? Eu trouxe um desafio, eu já estava quase esquecendo aqui de falar o desafio para vocês. O desafio é dessa aula que eu trouxe. Eu até vou ver se eu, nas próximas aulas, eu achei, se vocês acharem bacana, comentem nos comentários aqui o que vocês acharam desses desafios e me deem o feedback, respondo se deu certo. Mas o desafio dessa aula é o seguinte, e aí eu vou trazer mais, né? Vou buscar trazer mais desafios, mini desafios. O desafio dessa aula é recuperar um cliente que está inativo em até 7 dias, até a próxima aula. Aí você vai precisar implantar, eu quero que você implante 3 rituais de retenção até o próximo encontro. E aí você envia para mim os resultados, um print dos resultados. Se você conseguiu recuperar esse cliente, o que que você fez, 3 ações ali que você fez, passou a fazer, né, para diminuir essa questão de cancelamento. E me fala se deu certo ou não, tá bom? Eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 17 horas, sem falta. Me segue aqui no YouTube, para a galera que está assistindo essa aula no YouTube. Me segue aqui, clica no sininho, se inscreva, tá bom? Me segue lá no Instagram também, e lá eu sempre trago um conteúdo, sempre tento trazer um conteúdo mais, de forma mais rápida, né? São pílulas, mágicas. Eu fiz um post engraçado sobre isso, sobre pílula mágica, e cara, não existe isso. É muito mão na massa, é metodologia, é implementação. Então, assim, eu trago muitas dicas, muitas coisas que vocês podem implementar aí no dia a dia de vocês, na empresa de vocês, lá no Instagram. Então, me segue lá também. E até a próxima terça-feira. Eu vejo vocês lá. Valeu, muito obrigado por essa aula de hoje e até breve.